fazendo uma introdução sobre nós estamos então concluímos na aula passada circuito série, que é o tópico 8, tá? A gente conseguiu concluir a lista de exercícios. E então, hoje vamos começar o tópico 9, circuitos paralelos de corrente contínua, certo? Eu deixei aqui no AVEA o que vamos estar estudando aí nesse tópico. As referências, se vocês querem estar lendo aí, usem o livro Boyle, está o capítulo 6, é a bibliografia básica. Então, eu deixei algumas anotações que eu vou estar usando hoje também. Então, o que eu vou fazer tipo uns 30, 40 minutos, fazer uma abordagem teórica do tema 9, e depois vamos começar a fazer a correção a revisão, a verdade, a solução da lista de exercícios, tá? A lista 9, que é esse PDF que está aqui. Então, é bom que você tenha feito aí alguns exercícios para que fiquem participando aí na aula, tá? Então, isso é o que vamos fazer depois, durante a aula de hoje. Vamos fechar esse tópico. Na próxima semana, vamos fazer o tópico 10. Depois, vamos ter uma semana que vamos fazer alguns laboratórios usando o simulador. E depois a prova, tá? Então, basicamente, o curso também, vamos conseguir finalizar todo o conteúdo do plano de ensino, tá? Então, é isso. Faltou uma coisa aqui que faltou abrir um PDF aqui. Só um momentinho. Aí vocês estão vendo o PDF. Isso. Bom, na aula passada, nós estudamos o que era circuito série, tá? Circuito série, ou seja, quando elementos estão em série em um circuito. Os elementos estão em série em um circuito quando tem um ponto em comum entre os dois, um ponto só. E se tem um terceiro elemento conectado nesse ponto, ele não pode estar percorrido por corrente. Assim, o conceito fundamental que você tem que saber de elementos em série é que a corrente elétrica que pasa por elementos conectados en serie siempre es constante, es la misma. Falando de corrente contínua, que a gente está trabajando con corrente contínua. Entonces, esa corrente no varía entre un elemento y otro, ella se mantiene la misma en elementos en serie. Más la diferencia de potencial, ela varía. Entonces, lo que nos estudamos na aula pasada, una cosa importante, fue la ley de Kirchhoff das tensões, ¿tá? Que era que la suma das tensões en una malla fechada, un camino fechado dentro de un circuito es cero. Isso foi importante. A outra coisa que nós estudamos é a fórmula como reduzir resistores, capacitores e indutores em série, tá? Que você sabe que, por exemplo, os resistores tem que somar todos eles e aí você tem a resistência total. Outra coisa importante que nós vimos na aula passada é a regra do divisor da tensão. Aquela fórmula que era, se você tinha vários elementos em série, você queria calcular a diferença potencial em um, poderia aplicar a lei de Ohm I vezes R, ou você aplicava a regra divisor de tensão, que era a diferença potencial é E da fonte vezes Rx, a resistência desse resistor, dividido entre a resistência total. E a outra coisa importante que eu ensinei na aula passada foi vocês, não estou escrevendo nada, só estou falando, saberem se você tem várias fontes de tensão em série, 3 fontes, 4 fontes, vocês sabem que é importante saber qual é a polaridade da fonte em relação a um sentido da corrente que você adopta. E então, em dependência dessa polaridade, você soma ou faz a redução da fonte e você consegue substituir, não sei, 3 fontes em série por uma fonte só de tensão. Então, esses são alguns conteúdos. O mais importante da aula passada foi a prática de você resolver os exercícios que eu deixei na lista e ainda se poderiam até resolver mais exercícios lá do livro, tá? Bom, então hoje nós vamos começar de circuito paralelo e vamos começar com o conceito de circuito paralelo, tá? Primeiramente, eu vou fazer aqui estas definições, já que está escrita aqui. Vamos ler a definição, e vamos depois entender aqui estes exemplos que eu deixei aqui. Então, diz assim, dois elementos, ramos ou circuitos estão conectados em paralelo quando possuem dois pontos em comum, certo? Olha a diferença. Em circuito série precisa ter um ponto comum. Agora aqui está falando que tem que ter dois pontos em comum.
Só que tem um detalhe importante. Não interessa se nesses dois pontos existem dois elementos ou pode existir um terceiro elemento. Eles ainda continuam em paralelo. Coisa que em série não acontecia isso. Em série, se você tinha nesse ponto um terceiro elemento, pode ser que isso não está, já não ia estar mais em série. Aqui isso em paralelo não é importante. Por exemplo, aqui está fácil, não? Aqui somente tem dois elementos, 1 e 2. Aqui 1 e 2, quando nós representamos um retângulo, isso significa que aqui dentro a gente não está interessado no que está aqui. Independentemente se aqui tem um resistor, um capacitor, um indutor, um circuito, um elemento, um circuito maior, enfim. Lo que está aqui com esto está em paralelo, porque tem dois pontos em comum, que é A e B. Aqui no inciso B, você tem a mesma configuração em B, em C e em D. A única coisa que está escrito diferente. Por exemplo, aqui tem dois pontos em comum que é A e B. Então, 1, 2 e 3 estão em paralelo também. Em C também está em paralelo e em D também. Quando você, por que eu estou falando porque aqui você pode se confundir pensando que esto aqui é um ponto, é outro ponto. Não. Como não tem nenhum elemento aqui, eu poderia apagar este fio, tirar esse fio e conectar diretamente isso assim. ¿Entendeu? Y la misma cosa que yo conseguiría transformar esta configuración en esa que está aquí. Entonces, esos elementos están en paralelo. Tienen dos puntos en común que A y B. Puedo tirar esto y beleza. La misma situación aquí. ¿Tá? La diferencia entre el inciso B y el C es que aquí, si está llegando una corriente en ese ramo, está llegando por aquí. Y aquí está entrando por aquí. Pero eso no importa. Los tres elementos aquí están en paralelo y la misma cosa aquí. Outro detalhe importante aqui é a anotação. Quando nós temos um circuito meio que bem complexo e nós temos elementos em série, quando tem elemento em série e você quer, por exemplo, falar que o elemento resistor R1 está em série com R2, eu falei na aula passada que nós utilizamos ponto vírgula. R1 em série com R2. Agora, se você quer falar que estão em paralelo, que é a situação que estamos estudando aqui, paralelo, por exemplo, você pode falar que R1, por exemplo, um resistor R1 está em paralelo com um resistor R2. Use essa anotação aqui para série e paralelo, ok? Agora, aqui embaixo, alguns casos, tem mais dois incisos aqui. Aqui tem casos que não tem elementos paralelos. Vamos pensar aqui, por exemplo. Nesta situação que está aqui, que é o inciso E, você vê que o 1 e 2, 1 está em paralelo com 2, porque tem dois pontos em comum, que é A e B. Então, eu posso falar aqui que 1 está em paralelo com 2. Certo? Você vem aqui que não tem problema, pode ter outro elemento aqui que não tem problema, 1 está em paralelo com 2. Agora, eu não posso falar, essa seria a resposta. Aí não tem nenhum outro elemento em paralelo, nem em série. Por exemplo, 1, eu não posso dizer aqui que 1 está em série com 3. Isso estaria errado. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum, mas existe um terceiro elemento aqui que a certeza vai estar percorrido por corrente. Então, 1 não está em série com 3. Ni 2 também não está em série com 3. 2 em série com 3 está errado. Certo? Agora, o que eu poderia falar é que 1 que está em paralelo com 2, tudo isso, então eu vou ter que colocar um parêntese aqui. 1 está em paralelo com 2, tudo isso estaria em série com 3. Agora sim, todo esse ramo aqui está em série com 3. Isso sim é verdade. Tá? Então aí você está pegando visão aí como você conseguem entender essa parte de reduzir circuito. Nós vamos trabalhar com mais calma isso aqui no próximo tópico de circuito misto. Aqui tem série, dois elementos em série, aqui vem um que está em paralelo. Dois paralelos e um série. Nesta outra situação aqui, na direita, que temos aqui? Bom, aqui no inciso F, temos que 1 está em série com 2. Isso é verdade. Agora, eu não posso falar que 1 está em paralelo com 2, com 3. Isso não é verdade. Porque eles são 1 e 3, somente tem um ponto em comum que é este. Entendeu?
como tem outro elemento aqui entre 1 e 3, que é 2, então eu não posso falar que 1 está em paralelo com 3. Isso não é verdade. Também eu não poderia falar aqui que 2 está em paralelo com 3. Isso também não é verdade. Tá? Agora, eu posso falar que 1 está em série com 2 e tudo isso, se está em paralelo, todo esse ramo aqui, não? Está em paralelo com um elemento 3. Isso sim é verdade. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí para vocês pegarem. E é importante entender isso, porque quando tem um circuito mais complexo, sempre em circuito você vai tentar sempre reduzir o circuito a um circuito mais simples. Então, uma coisa, um estilo é você ter um circuito grande e tentar reduzir ele para você conseguir calcular grandezas desconhecidas. Bom, agora, uma outra coisa importante. Vou falar agora das fontes de tensão. Uma coisa importante também que é importante mencionar aqui. Bom, na aula passada, você tem que lembrar isso. Quando você tem um circuito, quando eu tenho um circuito com uma fonte e um resistor, somente uma fonte e um resistor, aqui você tem que a fonte, na verdade, essa fonte e esse resistor, este é o circuito mais simples que tem. Você sempre vai querer reduzir qualquer circuito que você tenha mais complexo neste circuito simples que é uma fonte e um resistor. E já vocês sabem aqui que nesse circuito a diferença potencial aqui é a mesma da fonte, certo? A gente já colocou isso de um voltímetro aqui em uma prática lá no simulador e vocês viram que isto tem a mesma diferença potencial da fonte. A corrente que sai da fonte é a mesma que passa por aqui e ela é a mesma que está chegando aqui. Então, estes dois elementos aqui, na verdade, estes dois elementos aqui, eles estão em paralelo, porque tem 2 pontos em comum, que é este e este, mas ao mesmo tempo ele está em série. Então, a gente não vai falar aqui nada de série e paralelo entre esses dois elementos, porque aqui se cumpre a condição que a corrente é a mesma e a tensão aqui é a mesma que aqui. Então, ao mesmo tempo se cumpren as duas condições de série e de paralelo nesse circuito básico. Então, esse circuito básico, a gente lo que tem que saber aqui é que E da fonte é igual a I vezes C. Tá? Lembrando isso que estava aqui. Bom, nós não vimos isso bastante na aula pasada y vamos a continuar viendo aquí. Esto fue la parte de reducir fuentes de tensión en serie. Entonces, fuentes de tensión en serie, ellas son reducidas. La idea de colocar fuentes de tensión en serie es para você ter un aumento na tensão. Por exemplo, você compra no mercado uma pilha de 1,5 volts, duas pilhas de 1,5 volts. Quando você coloca uma em série com a outra, no, por exemplo, no controle da TV, supondo que tem um controle, coloca uma a continuação da outra, assim, está colocando elas em série. Então, a ideia é que você vai querer ter uma diferença potencial total que vai ser 1,5 mais 1,5, 3 volts. Então, as baterias em série se utilizam para ter uma tensão maior, um aumento da tensão, porque a corrente vai continuar sendo a mesma. Agora, uma coisa que é importante aqui, que em série, não importa se uma bateria tem 2 volts e outra tem 3 volts, isso não vai ter problema, não vai acontecer nenhum problema na bateria em você colocar duas baterias, uma mais velha e outra mais nova, em série. Agora, em paralelo é diferente, tá? O que acontece em paralelo? Bom, o que acontece em paralelo é que, por exemplo, aqui, primeiramente, a gente viu isso, não? Que todas as fontes de tensão têm resistência interna e você tem que colocar ela em série com a fonte. Nós vimos na aula passada. Agora, qual é a ideia de você colocar fontes de tensão em paralelo? Bom, a ideia que está por trás disso é que quando você coloca duas fontes de tensão em paralelo, como esta situação aqui, que eu tenho aqui na esquerda, se você percebe aqui, estão saindo daqui elétrons daqui. Este é o sentido da corrente convencional. Tá? Vamos escolher o sentido dos elétrons, que é contrário. Então, aqui está chegando uma corrente de elétrons que chega aqui nesse ponto. O que acontece aqui? Quando chega aqui, esses elétrons, esto aqui vamos chamar de nó,
parte dela vai subir e outros elétrons podem vir para cá, certo? A verdade é o seguinte, não é que vai subir aqui, isso está... Vamos fazer de novo. Quando a corrente está chegando aqui, como também está saindo elétrons aqui, certo? Está chegando elétron por causa desta bateria e elétron por causa desta. Aqui é como se você tem dois canos de água que está chegando, está convergendo duas. Você tem duas mangueiras que tem uma convergência, está chegando água nesta direção, e você encontra um buraco na frente. As duas águas vão se juntar e vão para frente, tá? Então aqui, lógico que o resultado vai ser uma corrente vindo para cá. Então, se você tinha aqui uma corrente I1 e aqui uma corrente de elétrons I2 e um E, vamos colocar E para que não fique. Aqui você vai ter na saída, ou seja, a suma das duas, I1E mais I2E. Então, a ideia de você colocar correntes de tensão em paralelo é ter um aumento na corrente. Certo? Se você quer aumentar a corrente no seu circuito e você somente tem uma fonte, você coloca outra fonte em paralelo e aí você tem um aumento da corrente no circuito. Tá certo? Agora, o problema que tem isso é que as duas fontes de tensão têm que ser iguais. Tá? Para você colocar duas fontes de tensão em paralelo, as duas fontes têm que ter a mesma tensão. Porque se não tem a mesma tensão, vai acontecer um problema. Vai ter uma corrente muito forte que eu vou explicar isso agora. Ou seja, o que acontece se, então, por exemplo, aqui, se você tem duas fontes de tensão, vai ter uma corrente na saída aqui, a tensão é a mesma. Agora, o que acontece se você tem duas fontes de tensão diferentes? Eu vou pegar aqui outra folha, fica mais fácil para eu explicar. Isso é importante entender, que eu posso estar perguntando isso de forma teórica na prova. Então, por exemplo, se você tem uma fonte de tensão aqui, com uma resistência interna, então, esto seria uma resistência interna aqui e outra resistência interna aqui. Certo? Imagina que você tenha isso no controle da sua TV. Agora são duas resistências, duas fontes, uma E1 e uma fonte E2. E cada uma aqui tem a resistência R1 interna desta fonte, estou colocando assim R2. Então você vê aqui que todo isto aqui, isto e isto está em paralelo. Todo esse ramo está em paralelo com esse ramo. Então você tem duas fontes de tensão aqui. Vamos supor que elas são duas fontes diferentes. Imagina que aqui, bom, quando você liga o controle da TV, é como se você está acionando, aqui vai ter um circuito, você não sabe que coisa é, mas aqui tem um circuito e somente quando você liga quando você liga aqui, vamos fazer uma chave aqui. Somente quando você liga essa chave é que você usa as pilhas, senão isso deve ficar aí. A ideia é que quando eu não ligue, a corrente aqui seja zero, certo? Mas olha o que acontece, se as duas fontes de tensão são diferentes, quando eu tenho isto aberto, essa chave aberta, olha o que acontece, vamos tentar reduzir este circuito como a gente fez na aula passada. Como esto está aberto, então eu tenho aqui esta situação aqui no circuito. Eu quero que esta corrente aqui seja zero. Será zero, não sei. Vamos reduzir isso. Então, se eu estou supondo que existe uma corrente assim, então vai ficar que é total. Vou substituir uma fonte total por essa fonte. Mas o que vai acontecer aqui? Que esta fonte tem polaridade positiva. E esta fonte, a corrente que vai passar de mais para menos, tem polaridade negativa. Certo? E a resistência total aqui nesse circuito, resistência total, vai ser quanto? R1 mais R2. R total? R2... R1 mais R2. Então, esse circuito que está aqui, eu posso colocar um circuito equivalente com uma fonte. Eu estou fazendo isso de forma teórica. Uma fonte de tensão assim, para que fique mais claro. Agora, se eu coloco um circuito assim, com E total, e esse é total, então, aqui vai ter uma corrente I. Olha o que acontece. A corrente I vai ser E da fonte, esse é total.
sobre a resistência total. E olha aqui em área total. Se eu escrevo aqui acima isto, é 1 menos E2, olha o que acontece. Vocês percebem aqui que eu quero que se a corrente não é zero, ainda que eu não estou usando minhas pilhas no controle, vai ter uma corrente interna aqui circulando. Ou seja, as pilhas vão ter desgaste. Olha o que acontece aqui. Mas se as duas pilhas são iguais, ela tem 6 volts, 6 volts, esta diferença aqui vai ser zero. Então, isto aqui é diferente de zero. Ou seja, aqui você tem duas soluções, não? Vamos. Isto aqui, essa corrente aí, ela vai ter duas soluções. Uma vai ser zero se E1 é igual a E2, certo? Se as duas pilhas que estão em paralelo são iguais, legal, isso é o que eu quero, que seja zero. Ou vai ser diferente de zero se E1 é diferente de 2. Quanto mais diferente seja 1 de 2, maior vai ser essa corrente, certo? Vai ter uma corrente interna aqui, parasita aqui circulando. E essa corrente chega a ser bem forte, porque a resistência interna aqui é pequena. Esta resistência interna é pequena, certo? E essa corrente aqui chega a ser da ordem de 100 amperes, que é uma corrente muito forte, e o que faz é que desgasta as pilhas, tá? Então, não aconselho colocar pilhas novas junto com velhas quando você vai usar um arranjo em paralelo. Se você vai usar um arranjo paralelo, tem que colocar duas pilhas iguais e elas devem ser compradas juntas, tá? Para ter que as duas tenham a mesma diferença de potencial, tá? Por causa disso. Então, voltando aí a nossa aqui no que eu tinha escrito que eu deixei escrito aqui para você, eu fiz um cálculo aqui, por exemplo, se você tem uma pilha de 12 volts e outra de 6, e as resistências que tem aqui são pequenas, 0,03, 0,02, sabe quanto dá essa corrente? 120 amperes. É muito forte, gente. Quando em uma situação similar, se você tem uma fonte de 12 tensão, a corrente que deve estar circulando no circuito é 0,1 ampere. Então, essa corrente é muito forte e aqui, ou seja, vamos ler o que diz aqui, essa corrente de 120 amperes excede muito as correntes usuais de operação da bateria de capacidade mais elevada, resultando em uma rápida descarga de E1, ou seja, da pilha, da bateria com maior tensão, e um impacto destrutivo na bateria de menor tensão. Tá? Então, vocês aprenderam aqui agora uma coisa prática de não misturar pilhas velhas com novas quando você vê que onde você está usando elas tem um arranjo que esteja em paralelo. Tá? Bom, Professor, diga, professor, diga, estou te o ouvindo, mesmo Angélica. acontece quando... O mesmo... Tá conseguindo me ouvir? Estou. Pode falar. O mesmo acontece quando a gente usa carregador que não é da mesma marca no celular? É por isso que tem risco de explosão no celular? Então, no celular não é lo mesmo, porque você está... quando você está usando um celular diferente, um carregador diferente, não é que você tenha agora É, um carregador este em série e outro paralelo, não. O que acontece é que a funcionalidade da bateria é diferente de um celular para o outro. Então, por exemplo, às vezes você precisa, o fabricante fez lá, você precisaria uma corrente de 5 miliamperes, quando você usa outro carregador, ele tem outra especificação, entendeu? entendi. Você lo que está fazendo é colocando, e por exemplo, se você tem uma bateria que ela era para ser recarregada com uma diferença de potencial de 5 volts, aí você coloca uma diferença potencial maior, aí você está acelerando a reação química e isso pode causar problema interno lá. Eu não, depende do aparelho, Entendi. pode causar meio que alguns acidentes, certo? Ahora, Certo, si você, obrigada. puede ser que si você coloca una batería que tenga una especificación menor, porque, por ejemplo, ¿qué es es más peligroso? Si você tem um ventilador que ele trabalha em 220 e você coloca ele em 110, não acontece nada. Ele simplesmente vai funcionar mais devagar. Mas se você tem um ventilador que é de 110 e você coloca em 220, você termina queimando ele.
entendeu? Sim. Aham. Então aí vai depender aí dessa relação da bateria do seu celular com o carregador errado que você está usando. Ah, entendi. É porque eu já vi Tá? casos assim de explodir o celular, né? Porque você usa É, assim alguma coisa. sim, pues, tem algumas coisas de carregadores que explodem, sim, causa acidente. Bom, agora que está faltando, pessoal, vamos, eu queria explicar, primeiro, eu vou usar lá na folha em branco, vou explicar quase todo aqui que está faltando, porque en este tópico de circuito, uma coisa está relacionada com outra. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou começar agora a falar da lei de Kirchhoff das correntes e a partir disso vou deduzir quase tudo. É mais fácil de entender. Então, por exemplo, isso é o que eu vou fazer agora. Primeiramente, que eu vou tentar deduzir é a lei de Kirchhoff das correntes, LKC. Lembrando que na aula passada nós estudamos a lei de Kirchhoff, LKT, lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das tensões está falando que você tinha aqui a somatória de VI, de umas tensões. Tá, eu vou fazer uma fórmula aqui genérica, tá? Tá N mais outra fórmula, menos. No, es mejor escribir así. Estoy intentando me inventar una fórmula. Ley de Kirchhoff das tensões, lo que está falando es que la sumatoria de todas las tensiones en un camino fechado, no circuito, esa bolinha aquí significa un camino fechado, es cero. Lei de Kirchhoff das tensões. A gente vai estudar a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes, lo que está falando é, por exemplo, se você tem aqui uma fonte e você tem tá, eu estou colocando aqui uma configuração que seja mais fácil para eu explicar para você, entendeu? Então você tem aqui três resistores. Esses três resistores estão em paralelo, porque tem esse ponto aqui e esse ponto aqui que a gente vai chamar de nó. Nó A e nó B. Então você vê aqui que está saindo na corrente convencional e da fonte. Essa fonte tem uma tensão E. Eu não estou colocando ainda. Este vai ser R2 e aqui este resistor vamos chamar de R3. Então você percebe que quando chega nesse nó, essa corrente vai se dividir aqui em três correntes, certo? Corrente I1, I2, que está descendo aqui. Eu sempre vou chamar aqui o mesmo índice, subíndice que estou usando, que usei da resistência, estou usando aqui para a corrente, para ficar claro que quando estou falando I1, significa a corrente que está descendo aqui pelo ramo que está o resistor R1. E esta aqui vai ser I3. Então, a lei de Kirchhoff das correntes, o que está falando que quando você tem um nó, em qualquer nó, um nó é a junção de mais de dois terminais, certo? Quando isso acontece, você vai chegar que todas as correntes que estão, a somatória das correntes que estão entrando, o que significa entrando? Entrando é a corrente que está chegando. Sempre, por exemplo, aqui, esta corrente IF está entrando porque a setinha está chegando no nó. Está chegando. Entrando é igual a la somatória das correntes que estão saindo. Então, por exemplo, aqui I3, I2, I1 estão saindo. Tá? Necessariamente não tem que ter uma corrente somente entrando. Aqui pode ter duas correntes entrando e duas saindo, entenderam? Mas o que está entrando eu vou colocar no termo na direita e o que está saindo está na esquerda. Por que acontece isso? Essa lei é um princípio de conservação da carga. Quando eu falei para vocês lá no tópico 3, que falamos, a gente definiu o que era corrente elétrica. A corrente elétrica é a variação de carga em função do tempo. Fundamentalmente, e essa carga eram elétrons. Ou seja, movimento de carga em função de tempo definia a corrente elétrica. E eu falei que, por exemplo, la carga elétrica ela se conservava em qualquer reação química. Então, se você tem uma reação química que tinha 5 coulomb, no final tem que ter 5 coulomb também. A carga elétrica não pode simplesmente desaparecer assim. Ela se conserva. Então, como a corrente não é mais que carga, então todos os elétrons que estão chegando no nó, eles têm que sair por algum, eles não podem desaparecer. Então, eles têm que se conservar por esse princípio de conservação da carga. Então, esta
Lembra, esta lei de Kirchhoff da corrente é consequência da lei de conservação da carga. Esta lei de Kirchhoff da tensão é consequência da lei de conservação da energia. Tá? Então, a gente termina aplicando em circuito a lei de conservação da física, que é uma lei universal, a lei de conservação da energia, ela deriva na lei de Kirchhoff das tensões. A lei de conservação da carga, ela termina sendo justificando a lei de Kirchhoff da corrente, que é essa que está aqui. Bom, se já você entendeu isso da lei de Kirchhoff, vamos aplicar essa lei de Kirchhoff aqui no nó A ou no nó B. Vamos fazer no nó A. Então, em A, vamos usar outra letra aqui, outra cor aqui, azul também. Então, nesse nó A, eu estou falando que IF, que é a única coisa que está chegando aí, IF, é igual a lo que está saindo, seria I1 mais I2. Deixa eu ver se I2, eu queria quase terminar daqui a pouco, mais I3. Isso seria aplicar a lei de Kirchhoff aqui das correntes nesse não. Você percebe aqui que nessa lei de Kirchhoff, eu posso fazer uma coisa. Se eu multiplico tudo isso pelo E da fonte, por que eu consigo multiplicar tudo por E da fonte? Porque aqui, se vocês percebem, a diferença de potencial que tem aqui, desse ponto e esse, é a mesma da fonte. Então, em elementos conectados em paralelo, isso não vou escrever aqui, mas estou falando, la diferencia de potencial es la misma. Es lo contrario que acontecía en serie. En serie lo que se mantenía constante en elementos en serie era la corriente. Ahora, en elementos en paralelo, lo que se mantiene constante es la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que tenga aquí en un resistor, si yo llamo aquí de V3, va a ser igual a V2, va a ser igual a V1 y que va a ser igual a E da fonte. Certo? Então, por isso que eu consigo multiplicar tudo isso por E da fonte. Se eu faço isso, como es constante, E vezes C sería la corriente, la potencia da fonte es igual a la potencia disipada no resistor 1 más la potencia disipada no resistor 2 más la potencia disipada no resistor 3. Entonces, esa ecuación aquí que a gente usaba también en serie, se cumple aquí también. Ela continúa siendo válida en paralelo. ¿Tá? A outra coisa que eu consigo obter aqui desta relação aqui é que, por exemplo, se eu quero agora reduzir esse circuito, eu fiz isso em um circuito simples com uma resistência equivalente, EGT, onde aqui ainda a corrente que está circulando aqui vai ser I1, I da IF. IF. Espera, pessoal, tá? IF. Então, se eu chego aqui na lei de Kirchhoff de novo, tá? Y yo aplico esto, ¿quién va a ser IF? IF aquí va a ser E da fonte dividido entre E total. Então, quando eu coloco isso aqui, vai ficar E da fonte dividido entre E total. E aqui, bom, se eu aplico lei de 1 aqui, vai ficar B1 sobre G1 mais B2 dividido entre G2 mais V3 dividido entre G3. Só que como las tensões são as mesmas porque estão em paralelo, certo? Termina que isso se apaga tudo. E vai ficar a equação aqui da 1 sobre G1 mais 1 sobre G2 mais 1 sobre G3. Certo? Essa seria a fórmula aí que é diferente que vocês vão utilizar aí para reduzir resistores em paralelo. Esta fórmula aqui tem duas variantes. Uma que facilitar o cálculo quando você tem dois resistores só, eu aconselho usar isto. R1 vezes R2 dividido entre R1 más R2. Eso quando tem dois resistores só. Você chega matematicamente a esto, tá? Vamos fazer aí. Usem esta quando tenham dois resistores, porque aqui, se você usa esta equação, tem que lembrar que depois que faz essa operação, tem que fazer o recíproco. Vamos ver isso aí na lista de exercícios. A outra variante aqui é quando você tem vários resistores que são iguais. Se você tem resistores iguais, N resistores iguais, então a resistência total vai ser R dividido entre N.
Entonces, cuando los resistores son iguales, por ejemplo, si tienen 3 resistores, N sería 3. Si tienen 5, N sería 5. Esta es la segunda forma. Una otra cosa importante aquí que tienen que saber es que siempre para que ustedes comprueben un resultado, siempre la resistencia total va a ser menor que un mínimo, o sea, que la mínima resistencia, min significa el mínimo, entre eje 1, estoy usando un poco la matemática aquí, eje 2, la verdad es la simbología, y eje 3. O sea, el valor mínimo entre las tres, siempre la resistencia total en paralelo va a ficar menor. Es otra forma de você ver si está dejando cálculo. Entonces, eso significa que si você tem aquí que, por ejemplo, la resistencia eje 3, você tem una resistencia que es mucho mayor que las otras, que eje 1 y eje 2, lo que va a acontecer es que esta resistencia casi no va a influenciar no resultado total. Esa resistencia G3, si eres mucho mayor que la resistencia, que las otras dos, esa resistencia es muy grande, no va a influenciar no valor total, na resistencia equivalente. Entonces, básicamente, no cálculo, si ela es 1000, de esa a 3 veces mayor, hasta você puede, ni precisa usar ela no cálculo. ¿Tá? Y esto es la condición que se usa para vocês usar el voltímetro. Un voltímetro, ¿qué hace un voltímetro? Cuando você usa un voltímetro ahí en un circuito, que você tem un resistor aquí, eje 1, y você quiere usar aquí un voltímetro. Un voltímetro tem, una de las características que tiene un voltímetro es que tiene una resistencia interna muy grande, ¿cierto? Entonces, lembren eso, la resistencia interna, como el voltímetro siempre se coloca en paralelo, él tiene una resistencia muy grande. Cuando él tiene una resistencia muy grande, lo que acontece es que, por ejemplo, la corriente que está llegando por ahí, él no altera la resistencia a esta. O sea, si la resistencia del voltímetro es mucho mayor que G1, la resistencia total, cuando você aplica la fórmula ahí, vamos a llamar de esto aquí, tengo un eje B, eje del voltímetro. Esa resistencia total aquí, cuando você aplica esta fórmula de G1, eje B, dividido entre G1 más eje B, ¿no? Vocês não percebem que o eje B fica aqui embaixo? Essa resistência total é quase igual a R1. Então, é como que o voltímetro não altera a resistência do circuito. Isso é importante para que ele faça uma boa medição. Quanto maior seja a resistência do voltímetro, mais exato que vai ser essa medição. E por isso que a gente tem que colocar sempre o voltímetro em paralelo. Se você colocar o voltímetro aqui em série, sabe o que acontece? Como a resistência é muito grande, ele pode até fazer que a corrente aqui no circuito seja zero. Tá? Então, o voltímetro sempre se utiliza em paralelo. Tem uma resistência muito grande. Já o amperímetro é um elemento que se utiliza em série e a resistência do amperímetro tem que ser muito pequena para não variar, então, a resistência do circuito. Ok? E o que está faltando... então, está faltando a fórmula do inductor e do resistor. La do inductor, sempre os indutores vai ter a mesma forma que eu também poderia demonstrar para você, mas acho que não é necessário por agora. Posso fazer na próxima aula. Vai ficar igual a la fórmula do resistor, tá? Se você tem N indutores em paralelo, essa é a fórmula que você usa aí para procurar a indutância total. Lembrando aqui que L se expressa em Henry. Agora, se você tem vários capacitores em paralelo, a fórmula é diferente, tá? Vai ficar a somatória de igual a 1 a Tn, o que você faz é somar eles, DC. Então, assim você consegue reduzir capacitores em paralelo. Lembrando que esta fórmula aqui foi paralelo. Na aula passada eu falei de como fazer isso em série, tá? Agora, o último que está faltando é falar da regra do divisor da corrente. O que significa a regra do divisor da corrente? Por exemplo, se eu vou a medir essa corrente I3 lá, ou I1, naquele circuito que eu desenhei aqui, I1 fica, se eu aplico a lei de Ohm, vai ficar, I1 vai ser V1 dividido entre E, 1. Só que aqui, o V1 não é E da fonte, então este V1 vai ser igual a esta E da fonte aqui. E eu posso substituir V1 sendo IF, que IF é a corrente que está saindo, que está entrando aqui no arranjo que está em paralelo, vezes eje total, dividido entre eje 1.
Para I2, lo único que va a mudar aqui que vai ficar 12 aqui embaixo, e para I3 13. Então, de forma geral, fica assim. IX, para qualquer resistor X que esteja em paralelo, esto va a ficar la corriente que está entrando no arranjo que está en paralelo, ves la resistencia total en paralelo. Lembra que esta resistencia aquí, ella se calcula con esta fórmula, ¿tá? Dividido entre X. Certo? Esto sería esa fórmula. Esto se llama regra o divisor da corrente. Lembrando que en serie, eu falei regra o divisor da tensão, que seria assim. E da fonte, Rx agora fica acima. Para vocês, estou fazendo um resuminho aí, tá? Dividido entre R total. Ficaria, esto sería en serie. Só que aquí, en serie, ese eje total es la sumatoria de todo el mundo ahí. De igual 1 a TN eje I. ¿Cierto? Así se calcula el eje total aquí para usar regla o divisor de tensión. Esta fórmula solamente se usa en serie. Y esta fórmula aquí solamente se usa en paralelo. Es regla de divisor da corrente. Donde eje total ahora se calcula así. ¿Está certo? Acho que bom, aí eu oriento vocês a ir ler depois o final do livro para ver um pouco das aplicações. A parte, podem ir ler o livro e é isso. Vamos passar então a fazer a lista de exercícios. Tem alguma dúvida aí na teoria? Agora na lista, pessoal, a ideia é que você participe. Então, fica com vocês aí. Com todo isso que eu acabei de explicar aqui, já vocês têm todo o conteúdo, sim, para resolver a lista de exercícios. Tem duas coisas que vamos ver na aula também, que vai ser bem avaliado nessa lista de exercícios, é quando tem elementos curto-circuito e circuito aberto, tá? A condição de curto-circuito e circuito aberto. Acho que isso também aqui na minha... Vamos falar isso por último, peraí. Antes de passar para a teoria. Aqui também eu acho que eu falei de curto-circuito e circuito aberto, só um momento. Aqui, a condição de curto-circuito. Então, se vocês percebem aqui, curto-circuito e circuito aberto. Primeiro, em um circuito aberto, podemos ter uma diferença de potencial qualquer entre seus terminais, mas o valor da corrente é zero. Então, sempre que você tem esta condição aqui de circuito aberto, é um ramo que está aberto, a corrente vai ser zero, mas a diferença de potencial aqui não necessariamente não tem que ser zero. Tá? Então, circuito aberto é corrente zero, diferença de potencial poderia ser diferente de zero. Curto-circuito. Curto-circuito é quando você junta um terminal com outro com um fio direto. Esta situação que está aqui à direita. Quando isso acontecer, a corrente elétrica ela é diferente de zero e a diferença de potencial aqui é zero. Tá? Então, são as duas condições que a gente vai estar vendo. Então, isso especificamente, por exemplo, quando você tem essa situação, por exemplo, você tem um resistor aqui e você tem aqui uma situação de circuito aberto, estou perguntando aqui, esto está aberto aqui, não? E eu te pergunto, bom, qual é a diferença de potencial que tem entre o ponto A e o ponto B? B a B, esta diferença de potencial aqui. Bom, lo que vai acontecer aqui, como a corrente que está passando por aqui é zero, então a diferença de potencial que está aqui, se você aplica a lei de Kirchhoff das tensões, né? Vamos lá, você coloca aqui, vamos supor que seja mais, menos, mais, menos, e aqui vamos colocar aqui mais, menos também. E você aplica a lei de Kirchhoff das tensões aqui fica E da fonte, mais, não, aqui, menos, desculpa pessoal, menos B1, que seria esta tensão aqui, vamos chamar de B1, e este aqui menos BAB. Quando eu aplico aqui, quando eu aplico lei de 1 I vezes C aqui, como a corrente é zero, porque o circuito está aberto, isto é zero, e você percebe aqui que o que fica E da fonte igual a BAB. Então, você percebe aqui que a diferença de potencial é a mesma da fonte. Essa é na condição de circuito aberto aqui. Agora, se você tem um curto-circuito, por exemplo, você tem um resistor aqui, tem outro resistor aqui. O que significa fazer um curto-circuito?
um curto-circuito, por exemplo, quando eu tenho na fonte, tem um resistor R1 e tem um resistor R2 aqui. Então, quando eu faço um curto-circuito, significa que eu estou pegando um fio aqui no resistor superior e eu estou juntando aqui. Isto que eu fiz aqui chama-se um curto-circuito. Eu estou juntando com um fio, eu estou curto-circuitando o resistor R2. Quando eu faço isto aqui, lo que acontece no circuito es que la corriente que está llegando aquí, ela vai pelo caminho mais fácil, toda ela vem por aqui, certo? Então, termina que a corrente que desce por aqui é zero, não está descendo nenhuma corrente por aqui, toda ela desce por um curto-circuito, tá? Então, na prática, lo que está acontecendo é que esse circuito, quando eu faço um curto-circuito aí, é como se esse resistor não existisse. Então, eu aconselho vocês, quando tenham esta situação no exercício, voltem a desenhar o circuito tirando o resistor que está em curto-circuito. Então, eu fiz isso aqui. Certo? Então, aí neste resistor eu consigo calcular a corrente aqui. E nesta situação aqui, o curto-circuito não me vai dar aqui uma faísca, por causa que tem este resistor. Olha o que acontece. Qual é a corrente aqui? A corrente aqui vai ser E da fonte dividido entre 1. Certo? Vai ter por causa desse resistor. Agora, imagina que eu não tivesse aqui este resistor e eu somente tivesse este resistor e eu faço um curto-circuito. Sabe o que acontece? Se eu faço isso, como este resistor não existe, a resistência no circuito vai passar a ser quase zero. O que acontece com isto? Que a corrente vai ser infinita. Pessoal, não que vai ser muito grande. Então, esta situação de corrente infinita, de indefinição aqui, o que causa é uma faísca. Então, por isso que você, quando se faz um curto-circuito na tomada, você pega um fio na tomada da casa de vocês e estica o fio e enfia no outro lado, faz um curto-circuito. Porque a resistência que você tem um fio quase zero, então você leva a corrente infinito. Por isso vai cair a corrente toda na casa de vocês. Por isso que tem uma proteção da linha lá, para que não se queime, nada se queime, porque a corrente aumenta muito. Agora, se você coloca uma lâmpada incandescente, o que acontece com a lâmpada incandescente? Tem o fio, tem a resistência, aquela que está dentro da lâmpada incandescente, aquela resistência interna antiga, que é o tungsteno, e depois coloco outro fio. Então, o que acontece? Como tem uma resistência, essa corrente não é infinita, aí nessa situação não tem um curto-circuito, tá? Você está fazendo isto aqui com uma resistência que aí não tem curto-circuito, tá bom? Ok, pessoal. Então, vamos fazer os exercícios. Então, voltando lá na... Quanto demorei? 50 minutos. Eu comecei às 5, 45 minutos na teoria. Mais ou menos isso que eu estava pensando. Então, o que vamos fazer de agora até o final da aula, até que a gente não aguente mais aqui, é fazer essa lista que tem 28 questões. Tá certo? Está cumprida mesmo. Só que tem as primeiras questões aqui, que são bem fáceis para aí vocês irem. Aí eu percebi que eu errei, tá? Ou seja, esta que abri aqui é circuito sério. A gente fez isso na semana passada, tá? A que vamos fazer é lista 9, circuito paralelo. Deixa eu abrir aqui para você, porque eu errei na hora de abrir. Circuito paralelo. Lista de exercício paralelo. Aí. Então, pessoal. Ah, tá. Tá certo. Se o pessoal que queira participar da aula, se está no celular, acho mais fácil entrar no notebook, tá? Bom, esta é a lista de paralelo, a lista de série, deixa apagar aqui. Bom, aqui na lista eu deixei um pequeno glossário aqui, algumas definições. Então aqui, por exemplo, vamos começar a fazer. Aqui seria equivalente. Determine a resistência total para o circuito visto na figura. Tá? Qual é a resistência total? Aí, se tem alguém que fez, pues, eu deixo compartilhar e faz.
Ou se não, fala. Não quero fazer isso. Ok, obrigado aí. Então, foi o Thiago que participou. Certo, pessoal. Então, sem dúvida aí por enquanto está bem fácil, só para vocês ir treinando. Vamos fazer a 3 e a 4. Vou fazer chamada agora, não me esquecer. Que é a primeira parte da divisão da corrente aqui, I3 é igual a I1 mais I2. Então, aqui a gente tem que I3 é igual a 4 mais 3. Portanto, aqui nesse ponto a gente tem 7 amperes. Para achar o I5, a gente tem uma nova divisão aqui. Se I4 é 1 ampere e o I3 é 7, então é só a gente fazer I3 menos I4, para a gente encontrar o I5 aqui. Então, fica 7 menos 1, o I5 aqui, aqui está errado, o I5 é igual a 6 amperes. Só que na última linha que 6 amperes está errado aqui, é I5. Tá. Tá, obrigado, isso mesmo. Professor, eu posso compartilhar essa 11? Pode. Espera, ainda eu preciso... Agora pode gravar. Então, encontre o valor e o sentido das correntes I3, I4, I6 e I7 no circuito mostrado na figura. Embora os elementos não estejam em série nem em paralelo, podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para determinar todas as correntes desconhecidas. Então, a primeira que eu determinei aqui foi a corrente I7. Se o I1 é 10 amperes, o I7 também é 10, que é a mesma corrente que entra é a que sai. Para achar o I3, o que eu fiz? Eu fiz o I2, I1, fiz I1 mais I2, não, perdão, I1 mais I3 igual a I2. Então, eu isolei o I3, ficou I3 igual a 10, a 12 menos 10. Então, o I3 deu 2 amperes. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Para achar o I4, eu fiz o I2 menos o I5. Então, ficou 12 menos 8, que deu 4 amperes. Nesse sentido aqui para baixo. Mas aí, no primeiro caso, você coloca I1 mais I3. Está considerando que I3 está entrando no nó. Isso. I3 vai descer para A, tá? Tá. Então, o I3 deu 2 amperes. Isso. E o I4, eu fiz o meu I2, que é 12, menos o meu I5, que é 8. Deu 4 amperes. Nesse sentido aqui, de cima para baixo. E o I6, o I6 eu fiz I4 menos o I3. Porque o I4 está nesse sentido e o I3 está nesse sentido. Então, ela vai subtrair. Então, ficou 4 menos 2, que deu 2 amperes. E o I6 está nesse sentido. Então, somando o I6 com o I5, dá os 10 amperes, que era o que estava na entrada. Vou encerrar aqui. Deu para entender? Sim. Sim. Obrigado, Rafael.
Aí, quando você faz essa questão, só claro, se por acaso aqui você aplica a lei de Kirchhoff da tensão e da negativo, por exemplo, só para deixar uma... Por exemplo, vamos supor que eu tinha colocado aqui inicialmente que o sentido de I3 fosse para cá, certo? Si yo aplico la ley de Kirchhoff aquí, todo lo que está entrando, yo estoy hablando que 10 amperes que está entrando, yo siempre lo que está llegando no, eu vou colocar positivo no membro direito, só está entrando 10. E aí na direita vai ficar 12 amperes mais I3, que é minha incógnita, mas eu coloquei na direita porque eu estou chutando que ele está saindo do nó. Aí na hora de, você vê aqui que na hora de fazer o cálculo, esto seria 10 menos 12, vai ficar menos 2 amperes. Deu negativo. Isso, o negativo aqui significa que eu errei o sentido aqui. Então, depois que você chega aqui no negativo, você vai ter que voltar aqui, certo? E o conveniente é você chegar e colocar o sentido certo, que é para cima. Entendeu? Sim. Seria o negativo, foi por causa que eu chutei o sentido errado, porque aqui no exercício não foi fornecido o sentido. Aí seria... Isso. Aí, se eu teria colocado para cima, então esto aqui ia ser positivo. Isso mesmo. Um esclarecimento aí, tá bom. Bom, pessoal, então vamos fazer o outro. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Na questão 12, determine a corrente no circuito visto na figura usando aerodivisor de corrente. Então aqui é só usar aerodivisor de corrente aqui para você calcular I2. I2 é a corrente que está passando aqui por este resistor. Professor, essa eu fiz, o senhor quer que eu compartilhe? Tá? Pode, por favor. Aqui, professor, eu peguei o IS, que é igual a 6 amperes, né? Que ele está entrando. Está passando pelo I2. O senhor está conseguindo ver? Está demorando em ficar disponível. Ah, tá. Só um minutinho. Não, falou aqui que você está compartilhando, mas não sei por que ficou escuro. Para mim está compartilhando, tá? Alguém mais está conseguindo ver? Professor, peguei aqui o IS, que é igual a 6 amperes. Está entrando, passando pelo I2 com outro 8 kΩ, né? E saindo com 6 amperes aqui no IS. De novo, entra e sai, tá nesse sentido assim. Eu peguei I2 igual ao R1. Oi, tô aqui falando junto aí. Peguei o R1, que é 4 kΩ, multipliquei pelo IS, que é 6 amperes. Depois eu somei o R1 com o R2, 4 kΩ com 8 kΩ, deu 4 sobre 12. Espera aí que tem que tomar cuidado. A fórmula que você colocou aqui, Jefferson, está certa. E dois, só que embaixo, que aqui na fórmula, você coloca e tem que ver aí, a resistência total não se suma as duas, porque elas estão em paralelo, tá? Aqui não soma? Aqui não soma as duas? Você tem que usar 4 vezes 8 dividido entre 4 mais 8, porque as duas estão em paralelo, entendeu? Aqui é o que eu tenho que multiplicar aqui e dividir por Isso. 4 mais 8. Exatamente. Assim. Ah, entendi. E a resistência que se coloca aqui... É que está errado. Espera, e outra coisa, aí você está calculando a corrente, se você está calculando I2 que está descendo por o resistor R2, aqui onde você, na hora de você substituir aqui na equação, não é R1, se coloca R2. Aqui é R2. Isso. Ah, entendi. Aqui não é R1, aqui é R2, né? Uhum. Entendi. Então... E o R2, espera. A ver, mas não... você não consegue... espera, a fórmula aqui vai ficar IS vezes R total dividido entre R2. Deixa eu só pegar aqui, professor. Acha... E agora, como é que eu faço? IS sobre R total dividido por... Cadê? Como é que eu uso aqui?
Você está usando qual ferramenta aí? Se Desculpa, você usar essa fórmula aqui de cima, tá errado, então. sim. Ah, tá. Se você usar a fórmula assim, está errado. Tanto que deu 2 amperes e abaixo deu 2,25. É. Está próximo, mas não é igual. Então, Porque... é porque na folha de exercício tá citando os exemplos do livro, né? Daí quando você confere, no livro dá 2 amperes. Eu conferi no livro, deu mais ou menos o que eu fiz aí, professor. Eu tinha feito uma... É isso que eu não entendi. Eu achei também. No livro deu 2 amperes e está feito assim? Tá feito Sim. mais ou menos dessa fórmula que eu fiz aqui. Então, o livro está lá numa veia. Não pode estar assim, gente. Isso estaria errado. Não, mas tá assim, sim. Você não consegue aqui... Eu achei até estranho, professor, que isso, Espera, o IS... Pode ser... vou parar de compartilhar aqui, professor. Só um momento. Pode ser que... Vou fazer eu, então. Professor, meu R total aqui deu 2,66 quiloohms. Aí, quando eu vou fazer aqui a fórmula, I2 vai ser igual a IS vezes R total sobre IR2, certo? Isso. Agora aqui na hora de colocar a fórmula, vamos lá, IS igual. R total vou colocar sendo R1 vezes R2 dividido entre R2, parêntese R1 mais R2. ¿Concuerdan conmigo? Esto que está aquí es la fórmula de eje total. ¿Beleza? Entonces, lo que acontece es que yo apago este con este y ahí es que fica lo que você tinha colocado, Jefferson. R1 sobre R1. Ahí parecía que yo entendí, disculpa ahí, que você tinha sumado como en serie, tá? Eu sumei como em série, eu fiz nessa tudo. forma. Isso, eu cancelei. Aí, vamos lá. Claro. E 2 fica 6 amperes vezes 4 dividido entre 12. Dividido entre 12 quiloohms, dividido sobre 12 quiloohms. Daí vai dar 2. Dá 3. Vai dar 2. E a hora dá 2. 2 Então, a amperes. resposta é 2 amperes. Então a minha resposta estava correta. Mas então. então eu fiz algum erro de cálculo, porque da outra maneira que eu coloquei... Não, mas eu não sei quem falou aí, professor. Não sei se foi o Thiago. Eu acho que o Thiago falou corrigiu. Que o R total dá 2, alguma coisa. Que... Tá. Foi o Wagner. Foi o Wagner que falou 2,66, alguma coisa assim. Tá. Tá, mas tá certo. É que esta equação sai aqui de simplificar R2 com R2. Isso mesmo, professor. É isso dessa forma que eu fiz. É que eu coloquei tudo na equação certinho lá. A ver, quanto queda R total? Agora fiquei com isso, porque foi 266. 266. Tá. Aí na sua fórmula vai dar 19999. É 2, beleza. Bom, na questão 14. Bom, Jefferson, o que você falou, o seu estava certo, certo? No final de contas, a primeira versão que você colocou. Diz aqui, determina o valor da corrente 1 no circuito mostrado na figura. Certo? Como calcularia I1 aí, pessoal? Igual, usem a regra de divisão de tensão. Aquí I1 es lo que está entrando. Era como si fuese I da fonte, ¿entender? Es como si fuese todo lo que está entrando aquí. No. La incógnita es este I1 que está aquí. Y esta corriente que está aquí es la que está entrando a 100, ¿cierto? Aquí, ahora, ahí que você fazem aqui para calcular I1, você fala I1, la misma fórmula que fue usada ahora con Jefferson, IS vezes eje total dividido entre eje 1. Certo? Esto vai ficar aí, tem que calcular eje total aqui, tá? E depois substituir aqui.
para calcular eje total, vai ficar 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 48. Esto es eje a la menos 1. Esto va a ficar 48. Aquí va a ficar 8. Me parece infinito eso. (11 dividido entre 48). O sea, eje total es 48 dividido entre 8. Es recíproco. Ahí cuando yo sustituyo aquí para usarla, va a ficar 42 miliamperes. Aquí voy a colocar 48 dividido entre 11 veces eje 1 es 6. Vamos a ver si yo consigo simplificar alguna cosa aquí. 6. Aquí da 7. Va a ficar 7 veces 48 dividido entre 11. (30,5). Confere aí com o livro. Simples. Sim. 30,5 miliamperes. Ok. Era só aplicar la fórmula, después determinar la resistencia ahí con calma. Ahí. Determina o valor de eje 1 de modo a efetuar a divisão decorrente ilustrado. Quem quer fazer isso? Angélica, você não vai participar? Participou uma vez só. Bom, participou muito, mas não. Nesse aí você fez. Determina o valor eje 1 de modo a efetuar a divisão corrente. Eu não fiz ainda, professor. Mas aqui eu vou usar a mesma coisa, só que eu vou mudar a forma de calcular o R total, né? Isso, vai ficar aí uma equaçãozinha aí. Alguém quer fazer? Eu faço. Alguém quer me dictar aí como faço? Qual é a fórmula? Professor, começar calculando o I2. Não precisa. Que não conhece R2. Conhece R2, não precisa calcular I2. Eu fiz Determine o esse valor. jeito. Determine o valor de eje 1 de modo a efetuar a divisão. Tá? De eje 1. Você está falando que determine I2. Primeiro eu encontrei I2 e depois eu fiz o cálculo de tensão. Tá certo. Então, I2 é igual a I menos I1. Sim, que é igual a 27 mili menos 21 mili. Isso, dá 6 miliamperes. Isso, então essa é a corrente no resistor 2. Uhum. E aí calcula V2. Agora o E é igual V2 a R2 vezes I2. A V1. Que é igual a 7 vezes 42. 7 ohms vezes 6 miliamperes. Dá 42 milivolts, tá? Isso. Porque vai ficar mili vezes 7. 7 por 7, 42. E esse mili fica aqui milivolts. Agora é só calcular R1. Que é o E sobre I1. V sobre 1. Vai ficar 42 milivolts dividido entre 21 miliamperes. Esse é 1000 apaga com esse. E este aqui dá 2. 2 são.
Ok, tá, 2 são aqui. Não, este aqui é 2 são. Aqui, com isso está correndo. Deixa eu estava pensando se tinha outra maneira de fazer isso. Mas como você não conhece G2, não, era divisor de tensão não, porque tem as duas incógnitas. Ah, conhece G2. É, dá Será que para fazer daquele jeito lá, isolando daí o R2. outra forma de fazer, vamos ver se funciona. I1 é igual a ISI, que está entrando, vezes R total, dividido entre G1, certo? Só que aqui vai ter que esto e I1, então vai ficar aqui 21, este I1 é 21, certo? Dividido entre essa corrente que é 27, vai ser igual a R total. Onde está R total, eu posso colocar R1 vezes R2 dividido entre R1 mais R2 vezes R1 que estaba aquí. Entonces este R1 apaga con este. Entonces esto pasa por acá, va a ficar una ecuacióncilla aquí, va a ficar 21 sobre 27 G1, que es mi incógnita, más 21 sobre 27 G2, que es 7 veces 7. Y eso va a ser igual a G2. ¿Cuánto es G2? 7. Tá, e vai ter que, fica matematicamente fica mais chato, mas vai ficar 7. Bom, se deve fazer fácil toda essa operação aí, tem que ficar o mesmo, tá? Quanto quedou? 2. Tem que ficar 2. Acho que estava mais fácil da forma que fez o Thiago. Você não tem que estar fazendo toda a equação essa. Ou aqui já poderia ter feito isto, não? Reduz aqui quanto é 21 sobre 27 na calculadora e faz direto. Não. Ok, sim. Dá para fazer assim também. Vamos fazer a questão 15, 16. Determina a tensão BAB para o circuito da figura. Aqui estas questões são mais interessantes, tá? Aqui a partir da questão 15, porque vamos ver de circuito aberto e curto-circuito. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem a condição de circuito aberto. Se você percebe aqui, aqui está aberto. Então, a diferença, quem é BAB? É 20 volts, é a mesma diferença da fonte. Mas por quê? Se você aplica a lei de Kirchhoff das malhas aqui, por exemplo, você vai perceber que isto é igual ao da fonte. Se eu aplico a lei de Kirchhoff da malha, só vai ficar E da fonte positivo, menos V1, ou seja, menos V1 é a diferença potencial aqui nesse resistor, menos V2 é a diferença potencial aqui, menos BAB. Isso é igual a zero. Então, o que acontece aqui? Quando você substitui, aplica a lei de Ohm, esto vai ficar I vezes R1, menos aqui, I vezes R2, menos V2, menos BAB, igual a zero. Só que aqui I é zero, porque o circuito está aberto. Esto aqui significa que está aberto. Então a corrente é zero. E já o que vai ficar é igual a BAB, ou seja, isso é 20 volts. Ok? Está resolvido, 20 volts. Essa é a resposta. Na questão 16 é muito similar, você tem que fazer o mesmo raciocínio aqui.
Nessa questão 16, estão te perguntando quanto é este aqui, quanto é isso. Primeiramente, eu posso ver aqui que eu também, lembro que eu posso aplicar a lei de quicio da malha aqui, certo? Tem duas formas de você raciocinar isto. Ou você aplica igual, como fiz agora, a lei de quicio da malha, vai ficar 10 volts menos V1. Aqui tem menos BAB. Igual a zero. Apliquei a lei de quicios aqui, não? Esto é zero também. Então vai ficar que a diferença potencial é igual a 10 volts. Essa é uma maneira de você pensar em isso. A segunda forma é que você vê aqui, tem uma fonte, aqui não tem queda de potencial. Tá? Porque não tem corrente. Então, lógico que a diferença potencial aqui é a mesma que este. Bom, ainda acredito que é melhor ver isso aqui. Para você calcular aqui em BCD, pode fazer o mesmo ou em todo o circuito, de aqui até aqui, ou hacer esto nesta malha aqui, considerando que BAB ya é 10, tem essa polaridade. É mais fácil fazer assim aqui nessa malha, considerando isso também, como se fosse uma malha aqui. Então, na malha 2, considerando este sentido, certo? Vai ficar B, aqui tem um BAB, vai ficar positivo agora, né? Vai ficar BAB positivo, BAB. Então, comecei daqui para cá. Aqui esta fonte vai ficar menos E2 menos BCD, porque vai de positivo para negativo, e menos B2 igual a zero. Igual, donde quiera que tenga resistor, este B2 es zero. No, es como si no existiese ese valor aquí. Entonces, mi incógnita va a ficar BAB menos E2 igual a BCD. Esto aquí, acá, esto va a ficar 10 voltios menos 30. O resultado de eso es menos 20. O sea, ¿qué significa que está negativo? Significa que la polaridad de él no es ese, él está contrario. Esto, como dio negativo aquí, significa que en la verdad debe ser menos aquí y más aquí. ¿Tá? Por eso que dio negativo. Entonces la respuesta es 10 volts y menos 20 volts. Na questão 17, determine para cada um dos circuitos da figura as tensões e as correntes desconhecidas. Aqui, este exercício é muito interessante, tá? Questão 17 e 18. Que, primeiramente, eu quero explicar isso, pessoal. Fiquem atentos aqui com isso. Esto tende a confundir bastante vocês. Por quê? Se vocês percebem aqui, esto que está aqui, este fio, esta condição aqui é uma condição de curto-circuito. Ou seja, sempre que eu tenho elementos em paralelo e eu faço isto, eu estou curto-circuitando todos os elementos que estão em paralelo. Entenderam? Então, isso significa que, na verdade, eu conseguiria até desenhar isso. Quando eu curto-circuito um resistor em paralelo, eu estou eliminando todos os seres. Então, este circuito, lo único que está apresentando é um fio que está entrando por aqui e está saindo por aqui. ¿Entendeu? Então, a corrente é a mesma sempre. Esto se transformou somente em um fio com corrente que chega aqui e está por acá. Então, qual é a corrente I? A corrente I vai ser 12 miliamperes. É a mesma que está entrando, está passando. E qual é a diferença potencial entre esto e esto? Zero. Não tem diferença potencial, porque em esta condição de curto-circuito, em um fio onde não tem resistor, a diferença potencial aqui, V2, é zero. Tá? Então, a resposta é 0 e 12 miliamperes.
Se você percebe, tem que ficar claro com a parte conceitual. 0, porque tem um curto-circuito em paralelo. 0 e 112 mA. Essa é a resposta. No caso A. No caso B, eu parei de gravar, não. Ah, não. No caso B, tem um circuito aberto aqui. E estão perguntando, qual é a diferença de potencial entre este? Sabe qual é a diferença de potencial aqui? O mesmo da fonte, 20 volts. Por quê? Porque se eu volto a aplicar a lei de Kirchhoff da malha aqui, em todo esse circuito, vai ficar o quê? 22 menos V1 menos V2 menos V igual a 0. Só que aquí la diferencia de potencial es 0 porque es la queda de potencial en un resistor. Como la corriente es 0 porque esto aquí está abierto, entonces você tem aquí que la corriente es 0 porque el circuito está abierto aquí. Entonces esto es 0 y al final lo que va a ficar que V, esa diferencia de potencial, es igual a la fonte, a 22 volts. Então fica nesse 22 volts. Agora, na situação que está embaixo, calcule a corrente I e a tensão V no circuito mostrando uma figura. Então, lembrem que aqui tem a situação que eu expliquei para vocês. Então, sempre que você vê que tem um curto-circuito em paralelo com um resistor, você vem aqui e reescreve de novo o circuito. Então, o que faz é isto que está aqui. Oh. Então, ficaria isso. Certo? A corrente essa aí que está aqui é a corrente que está passando agora por aqui. E é a mesma que está saindo da fonte. E este B é a queda de potencial aqui nesse resistor. Certo? Então, como eu calculo isso? I vai ser E da fonte, que é 18 volts, dividido entre 5 kΩ. 3,6. Miliampere. 3,6 miliampere. Y la diferencia de potencial aquí es la misma de la fonte. Tengo un resistor con una fonte, entonces sería 18 volts. Então, ficou resolvido essa questão aí 18. Tá? Fiquem aí, pessoal. Esse tipo de questões aqui, de curso de circuito aberto, vai cair na prova. Vai ser avaliado, tá? Nessas formas assim. Também, última questão aqui de circuito aberto. Determine V, eu vou parar aqui daqui a pouco, tá? Vou fazer aqui assim. Determine V e I no circuito. E os resistores retos. Aqui a mesma situação. Aqui tem um circuito, esto está aberto aqui. Enquanto você tem um circuito aberto, você tem que desenhar aqui, por exemplo, quem seria I3? I3 é 0. Não tem corrente por acá. Então, basicamente, este circuito aqui, eu rediseño de novo ele. Seria uma coisa assim. Este é 6 volts. Este aqui é 2 ohm. E que eles querem que eu calcule I e querem que eu calcule V. Mas como para acá não está passando corrente, é como se esse resistor não existisse agora, porque a corrente é 0, não tem queda de potencial. Então, é como se você tivesse aqui, queria a diferença de potencial V, é a mesma que tem entre esses extremos aqui. O V é isto. Então, se você calcula a corrente, você vai ter quem é B. Isto é 10.
Bom, primeiro, então você, é como se você tivesse um circuito série, um resistor, uma fonte com dois resistores. Tá? Isto é como se tivesse um circuito assim. Uma fonte de 6 e um resistor de 12. Porque aqui, este resistor estaria em série com esse. Qual é a corrente da fonte aqui? 6 sobre 12. Isso é 0,5 ampere. Certo? E é 0,5 ampere, meio ampere. E quem é V, então? Vê a diferença potencial. Aqui você, essa vez se calcula I vezes 10. 0,5 vezes 10 vai ficar 5 volts. Tá? 5 volts seria essa diferença potencial. E a partir da questão 20 começam problemas aqui. Deixa discutir um momento aqui a questão 20, que vamos servir aqui para a próxima aula, para o próximo tópico. A questão 20, estão falando, para o circuito mostrado na figura, quais elementos estão em paralelo, tá, pessoal? Aqui, qual elemento está em paralelo? Nenhum elemento está em paralelo. Não existem elementos em paralelo. Olha aqui que não existe nenhum elemento, nenhum está en paralelo. Lo más que você pode falar aqui que esto, eje 6 y eje 7, esto está en paralelo con eje 5. Me están preguntando elemento, para que no existe ningún par de elementos que tenga dos puntos en común. Porque parece ser que este está en paralelo con este, mas por causa de eje 4 no está más. ¿Tá? Entonces no existen elementos en paralelo. ¿Cuáles elementos están en serie? Ahí en serie está eje 6, está en serie com eje 7, isso sim é verdade. E também você vê lá que a fonte E está em série com eje 3. E também você tem que a fonte E está em série com eje 1. Você também tem que eje 1 está em série com eje 2, porém. Certo? Então você tem aí esses em série. Quais ramos estão em paralelo? Aqui, quais ramos estão em paralelo? Aí sim já estão falando de ramos. Então, o que você tem aqui em paralelo, tem dois ramos em paralelo. Como você escreve isso aqui? Você fala, primeiro vou marcar aqui. Este ramo que está aqui está em paralelo com este. Certo? Então, inciso C, como você responderia isso? Você fala que eje 5 está em paralelo com um ramo. Quando você tem um ramo, geralmente você coloca um parêntese. Está em paralelo com eje 6 e eje 7. Tá? Então, este ramo está em paralelo com este, porque tem dois pontos em comum, que é este ponto e este. E que outro ramo está em paralelo aqui? Então, você vai ter que todo este ramo aqui está em paralelo com este resistor. Tá? Então, você vai ter também que aquele ramo que está formado por eje 3, que está em série com a fonte e que está em série com eje 1, tudo isso está em paralelo com o resistor eje 2. Tá? E aí acabou. Não tem mais ninguém em série aí, nem em paralelo, tá? A questão 21 e 22. A questão 22 é a resistência total de cada circuito visto. Então, aqui você vai ter que calcular R de A6. Aqui dá para ver que R vai ser quanto? 18, não? Então, se você colocar 18, se este 18 usa aquela fórmula 18 dividido entre 3, dá 6. Então, quase que faço direto. Tá? Aqui, eu até chuto aqui que tem que ser 18.
que si es 18 dividido entre 3, você tem que eje total. Eje que sería 18, si los tres son iguales, dividido entre 3, y casualmente esto da 6, como está en la figura. Entonces, 18. Aquí, en ese problema 5, este problema 5 eu não estou entendendo, eu não entendi uma coisa aqui, me ficou muito enrolado esto, tá? Então eu não precisamos fazer. Que não ficou claro que esto, essa igualdade aqui. Aí na questão 22, eles estão pedindo para você, diz aqui, determine os resistores se tem essas relações aqui. É um exercício aqui típico, fácil de usar esta fórmula. Vai ter que formar uma equação aí como um exercício que foi feito. Isso é igual a questão 5. Como? Igual a questão 5, essa aí. É igual, exatamente. Vai ficar 1 sobre R1, 1 sobre 5 R1, mais 1 sobre... este R3 não vai aqui, tá? Então vai ficar 0,5, vai ficar 2 sobre R1. Tá? E a partir daí, bom, isto vai ficar 1 sobre 20. Fica 1 mais 1 quinto, mais 2. Aqui acima vai ficar 5 mais 1 mais 10. $16, não? Afinal, R1 vai ficar 16 dividido entre 5 vezes 20. Esto da 4, simplifico 20 entre 5, 4, 16 veces 4, 64, tá, 64 não dá essa questão 22. Ok, pessoal, aí vou deixar aí para vocês ir fazendo lá 23, 24, 25, 6, 27, que deixo aí que essas são as que caem na prova, tá? Brincadeira. Bom, aqui la 23 também, ya más o menos o mismo esquema. Aquí lo que están preguntando, cuando fala aquí una cosa, determine la conductancia y la resistencia total. Aquí la conductancia es 1 sobre la resistencia, ¿está? La conductancia es G. Así yo no falei eso en la aula, mas... É 1 sobre R total. Você calcula R total, não precisa calcular a conductancia, só a resistência total. Aquí la resistencia total, si você tem ya los dos resistores, calcula fácilmente la resistencia total. Tá, este problema está fácil. Só aplicar lo que a gente veio. La questão 24, ele tem bastante aplicação, tá? Então, procure no livro que tem a questão 24 e tem uma questão no capítulo de circuito série que tem uma lâmpada de Natal em série, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ver que esta lâmpada de Natal está em paralelo, os elementos aqui estão em paralelo, e você também pode ter uma lâmpada de Natal em série. Eu sugiro vocês comparar, fazer este e depois fazer o outro. Só vai ficar aqui a tarefa. É interessante, lo interessante aqui é que todas as resistências são iguais. Então você usar aqui, é importante usar esta fórmula E sobre N. Que todas as lâmpadas são iguais e estão em paralelo, tá? Já na questão 25. A questão 25 aqui, tem que usar a fórmula da potência. Tá? Você tem a tensão
e tem a potência. Se tem a tensão e tem a potência e a tensão é a mesma, então você consegue calcular, sabe o quê? Você consegue calcular a corrente que está descendo aqui, aqui e aqui. Tá? Uma questão bem interessante também. Questão 25. E a questão 26 é usar a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? A gente já fez similar a isso na aula. A 27 é um circuito que está aberto aqui. Também já fiz similar a esse. Tá? Como está, aqui está aberto, mas aqui está passando uma corrente. Aqui na 27, isso parece um circuito... curto-circuito e circuito aberto. Tomem cuidado. E aqui na 28 também. Este resistor está um curto-circuito aqui. O que acontece? Tudo bem. Se tem dúvida, eu vou finalizar por aqui. Se tem dúvida, você me escreve, me pergunta qualquer questão aí pelo AV.